Nádia, Pai do Senhor, eu vou te contar aqui a visão que eu tive em 2020. Em 2020, na época da pandemia, né, do Covid lá, então eu fiquei desempregada. Por conta de eu ter ficado desempregada, eu me acheguei mais na igreja. Eu ia muito para consagração, não perdi uma consagração, ciclo de oração, os cultos, visitas, eu estava tudo envolvida, né, envolvidona ali nos trabalhos da igreja. E ali, quando foi um dia, eu estava bem triste, assim, bem desmotivada, assim, bem triste mesmo, minha alma bem abatida, por conta de estar desempregada, eu estava trabalhando, depois eu fiquei desempregada de uma hora para outra e tal, pronto. Aí eu fui para o ciclo de oração, era dia de quarta-feira à tarde. Aí eu cheguei no ciclo de oração, não tinha nem palavras para falar com Deus. E eu ali ajoelhei, mas foi questão de minutos, assim, de coisa muito rápida. Eu tive um arrebatamento de sentidos. E ali, eu saí dali e fui parar no mercado, no fundo do Lopes, numa rua, era só matagal, essa visão era no fundo do Lopes, do mercado, né? Mas era só matagal, uns mato alto, e um caminhozinho estreitinho de barro, aquele caminhozinho de barro, tinha até lama no caminhozinho, que eles matam aquele caminho estreitinho e tal. E ali, quando eu estava em pé, chegou um homem vestido com a calça tipo marrom e uma camisa bege claro, um homem alto, pele clara, não era branco, mas a pele clara, bem alto ele, com aquela roupa bem simples, muito simples. Ela era alta assim, ele conversou comigo, mas eu não vi o rosto dele, não tinha aquela, nossa, esse homem é assim, o olho dele é assim e tal. Não, eu não vi o rosto dele assim, nada, enfim. Aí ele foi e me deu um papel branco, folha de sulfite, tipo uma folha de sulfite branca. E ele disse com essas palavras: segura isso aqui. Quando você chegar lá, você vai estar com isso na mão e você vai me entregar. E você vai passar por muitos obstáculos. E quando você chegar no obstáculo grande, que você não conseguir, você me convida, que eu vou estar lá para te ajudar. Mas você só vai ter a mim. Aí, foi essas palavras. E eu peguei aquele papel, fiz aquele enrolei, coloquei nas minhas mãos e fui que fui. E fui-se embora. E ali eu comecei a encontrar, e eu estava sozinha, sem ninguém na minha vida. Sozinha. Eu comecei a encontrar muitos, como é o nome que se fala? Lá no norte se chama garranchos, coivaras, né? Aqueles pedaços de pau, garranchos de pau, cavacos de pau, muito, 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 no meio da minha caminhada. E eu passava por cima, passava por cima, passava por cima. E ia-se embora. Era no caminhozinho estreito. Quando foi bem adiante, o negócio é tão sério, tão assim, tão sério que eu não percebi que eu estava na igreja, que meu corpo estava na igreja. Eu estava de joelho na igreja, mas eu não estava ali. Meu corpo estava ali, mas meu espírito não estava não estava lá nesse lugar. Ali eu peguei, e quando foi bem distante, bem longe, eu já tinha andado muito, muito, muito. E eu encontrei uma coivara de pau, de espinho, misturado com cavacos, pedaço de pau grande, pedaço de cavaco de pau, pedaço de pau pequeno, mas muito extensa, parecia um caminhãozão grandão, é bem alto. Para mim passar para o outro lado, eu não podia, tipo, dar a volta, sabe? Dar a volta naquele monte de pau, daquele monte de coivara tão grande, tudo cheio de carvão. Eu não podia passar de lado, eu tinha que passar naquele meio. Para mim passar naquele meio, eu tinha que tirar todas as madeiras, cavacos de pau, todas as madeiras dali, para poder eu conseguir passar naquele vão pequenininho, estreitinho, que só cabia eu. Aí eu fui passando, aí eu fui tirando aqueles pau, tirando aquelas madeiras, eu me cansei muito. Tava muito suja e suando muito. E o sol muito quente. E a minha roupa já estava velha, já estava rasgada, velha, toda suja de carvão. E eu trabalhando. Aí eu falei assim: meu Deus, eu não aguento mais, manda alguém para me ajudar. Mulher, quando eu falei isso, chegou dois anjos
do meu lado e começou a trabalhar. Foi muito rápido. Eles tiraram toda a madeira, todos os cavacos, todo o garrancho, e eu passei. Naquilo que eu passei, comecei a andar há pouco tempo, daí a pouco eu já estava numa estrada. Essa estrada é uma estrada de terra vermelha, e de um lado tinha flores e frutas, e dos dois lados tinha flores e fruta. Quando eu pisei naquela estrada, eu estava feliz, eu estava cantarolando, salmodiando, cantando e pulando assim, correndo, pulando, brincando e comendo frutas. Aquela estrada foi para me alimentar, eu me fiquei alimentada com aquelas frutas e roupa limpa. Pensa que não, cheguei, aí passou, e aquilo ali foi um tempo curto, foi uma paz, uma felicidade assim curta, que eu comi, me alimentei, fiquei limpa, entrei novamente numa estrada que tinha muita lama, e eu tinha que passar, eu tinha que atravessar aquela lama, sabe, não era lama, era lama só nos pés, eu tinha que andar e comecei a ficar suja de novo. O sol escaldante, meu rosto começou a ficar tudo preto de tanto sol, de tanto trabalhar, arrancar com as mãos, tudo eu tirava no meio da estrada, era com a mão. Aí eu cheguei, depois de tanto andar, muito cansada, já estava magra, eu estava magra, dentro desse matagal que só tinha eu sozinha. Aí eu falo e começo a me arrepiar todinha com essa visão. E daí, depois de andar muito, 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 eu cheguei num pé de serra muito alto, que para subir você tinha que se segurar nos matos, você tinha que se segurar nos pau, nas raízes de pau. Só que era uma serra seca, era tempo de seca, muito sol. Daí a pouco, a Nábia, começou a chegar gente. Chegou gente feia, povo feio, mulheres com os cabelos escabelados, com o rosto todo marcado de sofrimento, aquelas manchas de sol, cabelo todo afuazado, aqueles homens feios, roupas velhas. Ai, chega a me dar vontade de chorar com essa visão, mulher. Nossa! E aquela... Ai, peraí. E aquelas pessoas muito sofridas, com crianças pequenas no colo, crianças arrastando, aquelas criancinhas muito magrinha, feia. Era um povo feio. E nós tínhamos que subir, nós estava tudo feio, sabe? Muito maltratado, humilhado, mas era do sofrimento. E ali eu vi surgindo, no pé daquela serra, altíssima, parece que a serra era em pé. E era muita gente surgindo, muita gente surgindo, só aquele povinho feio. E nós lutamos para subir. Quando eu olhei na mão desse povo, todo mundo estava com o papelzinho que eu estava, um papel. Aquele papel que eu recebi, aquele papel de sulfite, todos estavam com esse papelzinho, inclusive as crianças também, todo mundo. E ali nós tentou subir a serra, aí um olhava para outro, a gente não se falava com a boca, se falava com o espírito. Aí ele falou assim, como que a gente vai subir? Deus nos ajuda. Aí a gente começou a chorar para subir, né? Por causa do sofrimento. E aí todo mundo chorando, as crianças chorando. Aí foi todo mundo subindo. Só que quando eu estava subindo, eu não via mais o povo. E foi muita dificuldade, conseguimos subir. Quando a gente subiu, no topo, era no topo. Quando chegamos lá em cima, tinha um rio, mas era um rio sem fim. Daí aí foi chegando iates, olha só, presta bem atenção. Foi chegando iates, barcos, motos, carros de luxos, caminhões, e chegando perto daquele rio. Ficamos nós de um lado, do mesmo lado, entendeu? Ficamos nós de um lado e aquele povo chiquérrimo de outro lado. Aí chegou muitas mulheres, homens com Bíblia na mão, capa preta, aqueles homens com aqueles ternos lindos, gente rica, bonita. E aquele povo feio ficou do outro lado assim, e a gente tinha muita vergonha daquele povo bonito. Tinha umas mulheres com as unhas grandes, calça jeans bem apertada, cropped rosa, rosa bebê, aquelas mulheres dos peitão, aqueles cabelão loiros, bonitos, umas mulheres lindas, mulher linda, e ela estava de Bíblia rosa, Bíblia pequena, Bíblia branca, Bíblia da mulher, e nós não tinha Bíblia, e aquele povo chorava, e eu ouvia um louvor, que a gente louvava e todo mundo louvava, tanto o povo feio, que estava do meu lado, quanto o povo bonito,
Só que aquele povo bonito, a gente chorava de vergonha. A gente chorava, não era da presença de Deus, a gente chorava de vergonha. E aquele povo chorava, olha só, aquele povo bonito chorava com a presença de Deus. Aquele povo chorava com a presença de Deus. Daí, tinha aquele rio se transformou em águas transparentes. E a gente tinha que atravessar aquele mar, aquele rio, não era um mar, era um rio fundo, para poder passar do outro lado. Do outro lado, a gente enxergava algo que, tipo assim, eu não sei nem explicar. Era uma luz que ofuscava, era tão brilhoso, mas era tão brilhoso que ofuscava todo aquele povo que estava ali. Só que a gente via, a gente conseguia olhar. E ali apareceu, na beira do rio, do lado de lá, da outra banda de lá, apareceu, naquela água linda, transparente, apareceu um monte de homens vestidos de branco. E eles diziam assim, não falava, estendia as mãos e fazia aquela cena de tipo, vem. Aí a gente falava assim, como que eu vou, o povo feio? Porque aquele povo que estava ali, bonito, eles iam atravessar de barco e a gente tinha que se virar. A gente tinha que ir nadando. Aí ele dizia assim, vem. Aí a gente dizia, como que a gente vai? Esse rio é muito fundo. Aí ele falou assim, eles falavam assim, vai depender da fé de vocês, vocês vão ter que atravessar. Aí a gente começou a andar, entrar no rio. A gente começou a entrar no rio, nisso que a gente foi se afundando. Quando a gente foi se afundando, ele levantava as mãos e a gente conseguiu. Conseguimos passar para outra banda do rio. Olha bem só agora. Quando a gente conseguiu passar para outra banda do rio, todo aquele povo feio, nós estávamos transformados de vestes brancas, igualzinho aquele povo estava ali. Igualzinho. Quando a gente chegou do outro lado, a gente não, quando a gente estava andando, a gente não via os papéis na nossa mão. Quando a gente chegou do outro lado, aí ele estendeu as mãos e apareceu com aquele papel na mão, aquele papel sulfite na mão, enrolado, e a gente já entregava para ele. Ele disse assim, vocês foram fiéis aqui, os protocolos de vocês. Ele disse assim, toda aquela multidão de gente de branco, povo feio que ficou bonito, e ali a gente estava de costa para aquele rio. Ele disse assim, não olhe para trás. Quando ele disse, não, ninguém olhar para trás, aquele rio, Anábia, a gente via, não era, a gente não olhou, mas a gente viu, assim, eu não sei explicar, espiritualmente, assim, sei lá, a gente viu, aquele rio virou uma lama negra, negra, e aquele povo, todo aquele povo, com toda a com todas as suas coisas, carro, moto, iate, aquele povo bonitão, foi tudo dentro. Eles sumiram dentro daquela lama. Aquela lama se transformou é tipo borracha preta. Enfim, foi isso aí. Acabou-se aquele povo, acabou-se nós ficou tudo vestido com aquelas roupas lindas, só que ali eu voltei pro meu corpo. E ali aí encerrou. Entendeu? Foi isso aí a visão. Diante de Deus, foi isso aí. Nabe, eu sei, assim, por detalhes, essa visão. Foi em 2020. Por detalhes, tudo isso que eu vi, foi isso aí que aconteceu. Você entendeu? E quando a gente chegou lá do outro lado, aquele homem que apareceu para mim naquele caminhozinho de lama e me deu esse papel, aquele homem estava lá. Aquele homem era Jesus e aquele povo vestido de branco eram os anjos. Aquele homem estava grandão, vestido numa túnica branca que resplandecia os nossos olhos. E aquele homem, ele mostrou quem e como, a roupa que ele estava bem humilde, bem simplesinho, como homem. Mas ele mostrou a roupa que ele estava e mostrou quem era ele, que ele era Jesus. Eu imaginava na visão, no começo, que ele era Jesus, porque ele me deu esse protocolo, mas eu não tinha certeza. E lá ele se apresentou como Jesus, e ali eram os anjos que ajudavam a gente nos obstáculos difíceis da nossa vida, ele apresentou. Então, quer dizer que aquele povo humilde, feio, simples, foram para o céu, entraram no céu. E mesmo no momento da chegada, olha, tá chegando, é o último degrau da escada, vai ser um dos piores degraus, no caso, né? Porque foi o rio para a gente atravessar, que era a nossa fé que ia atravessar aquele rio. Nábia, foi desse jeito, mulher. Foi desse jeito diante de Deus.